Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo Jesus. É uma gratidão imensa poder estar aqui, continuar aqui com o nosso trabalho. Vim aí de uma alergia, de uma crise alérgica tremenda. Eu estou meio fanhoso ainda, mas estamos aí para poder dar continuidade. Demoramos um pouquinho para poder enviar essa mensagem para o canal. Antes de nós falarmos sobre ela, eu queria te avisar você que nós estamos com duas séries de mensagens aqui no canal do Ministério UPA, que é o poder da profecia e integridade apesar de tudo. Por isso que é importante estar conosco aqui. Eu atrasei essa mensagem devido a algumas coisas. Eu vou atrasar outra também, né? E a gente atrasa um pouquinho. A questão de saúde é demais. Hoje nós vamos dar continuidade aqui à série de mensagens. Essa aqui, olha só. Integridade apesar de tudo. Escrita por Daniel Santos Júnior, um homem estudado, tem seus doutorados, né? E assim vai. E esse livro, na verdade, é um livro que eu não encontrei ainda, não estou encontrando ele nas plataformas de onde vende livros. Eu vou tentar achar. Se você quiser comprar esse livro, você me ajude. Você me manda mensagem que eu vou procurar ver com meu amigo Guinaldo se ele consegue achar esse livro aqui. Vamos lá. Hoje estamos na lição 19, né? Lição 19. O tema hoje é Tu destruíste a minha família. O texto está no capítulo 16 de Jó, a partir do versículo 21 até o 22. Então, é todo o capítulo, mas eu gosto de falar assim, né? Vamos lá para a nossa introdução. A partir desse ponto, Jó dá uma pequena trégua em sua luta com Deus e começa a manifestar traços de esperança. Não podemos dizer que a resposta que ele faz foi um motivo de mudança de atitude, pois as palavras iniciais de Jó definem os conselhos de com palavras de vento. Assim sendo, mesmo sem saber o que está acontecendo, Jó é capaz de formular a sua confiança em Deus. Então Jó começa aqui agora, nesse capítulo 16, a dar aqui uma ideia de que você está procurando a entender ou buscar o entendimento da situação que ele está passando. Isso é muito importante. Quando a gente acaba em meio a tantas dificuldades, a gente, em vez de ficarmos ali casulados, presos, cabisbaixos e outras mais coisas, né? A gente começa a reagir diante da adversidade. É por isso que é muito importante, eu falei aqui sobre esse livro, né? Eu nunca mexi direito aqui, né? É muito importante que a gente estude essa passagem. Eu queria sua atenção sempre até o final. São 47 aulas, estamos ainda 19, falta um pouquinho ainda, 30 e poucas ainda. Então vamos lá. E provavelmente, não sei se a Jó, tanto ele faz, motivou ele a ter essa verdade toda. Vamos lá, o comentário nosso. A partir desse capítulo, as respostas de Jó aos seus amigos vão sendo mescladas cada vez mais com porções longas de oração dirigidas a Deus. Aqui a gente aprende uma coisa muito interessante. Em vez de a gente ficar debatendo com as pessoas que nos julgam, ou pessoas que querem nos levar a entender que nós estamos nessa situação por causa disso, melhor nós conversarmos com Deus. Foi o que Jó começou a fazer. Jó começou a falar com Deus, começou a dirigir-se a Deus, em vez de ficar ali discutindo a debalde com as pessoas que estão, né, ali dizendo que são seus amigos, né? A gente tem que aprender muitas coisas com isso, que não é simplesmente isso, né? Não é dizer que eu estou assim por causa disso. Pode ser que sim, pode ser que não. Só Deus sabe.
Jó não sabia, nem os seus amigos sabiam que a situação que se encontrava ali é justamente vinda de uma conversa entre Deus e Satanás. Vamos lá. A resposta de Jó ao que Bildade acabou de falar inicia uma rápida palavra dirigida aos seus amigos, mas o restante do capítulo 16 e o capítulo seguinte são palavras dirigidas a Deus. Nessa primeira parte, Jó reage aos comentários dos amigos, dizendo que os seus conselhos são palavras de vento. Esta acusação foi o primeiro levantada por Elifaz no capítulo 15, quando chamou o argumento de Jó como ciência do vento. Aqui Jó devolve o elogio e acrescenta que é muito fácil falar o que eles têm falado, estando na posição em que estão. Ou seja, para aqueles que não perderam tudo que tinham, toda a família, e agora não veem a sua própria saúde testemunhado e chegado à morte, é bem mais fácil encontrar justificativas para o sofrimento alheio, e Jó admite que, se a situação se fosse inversa, ele também faria a mesma coisa. Muito mais fácil. O que faltava aqui nos amigos de Jó, justamente é o que nós precisamos aprender aqui também. Empatia. Compaixão. É se doer pela vida do outro. Não ficar julgando as pessoas porque aconteceu isso ou aconteceu aquilo. O engraçado aqui é o que me impressiona e que me deixa muito feliz, que Jó faz aquilo que eles deveriam fazer. Em vez de eles terem compaixão de Jó, Jó tem compaixão deles. Jó faria a mesma coisa também se eu estivesse no lugar de vocês. Então ele já dá um chega para lá nos seus amigos. Então aqui eu acredito que Jó já começa a aprender, né, a lição a qual ele estava em jogo na vida dele. Né? Jó tinha consciência que ele não fez nada, ele estava procurando entender, ou procurando alguma coisa que pudesse justificar, como nós aprendemos nas lições anteriores, o que Jó passou aqui na situação dele. Mas ele aqui vê isso exatamente acontecendo. Né? Ele comenta, tá vendo aí, é muito mais fácil vocês me julgarem. Muito fácil. Porque não foi vocês que perderam tudo. Não foi você que perdeu toda a sua família. Não é vocês que estão agora aqui nessa situação de saúde. Né? Se vocês estivessem no lugar, talvez vocês estariam pensando como eu. Mas não vou julgar vocês não. Talvez se eu estivesse no lugar de vocês, faria a mesma coisa. Engraçado isso, né? Acho que faz Jó ser o que ele é, né? E faz Deus mais tarde, quando a gente vai ver Deus exaltar Jó. Vamos lá. Nós temos aqui alguns pontos, os pontos que eu acho que falam o seguinte. O leitor do livro de Jó, sabe, por causa do diálogo entre Deus e Satanás, que o teste de Jó não visa premiar quem formular uma melhor explicação para o sofrimento, mas sim provar a motivação daquele que vive de maneira íntegra, retamente e que se está se desviando do mal. Aqui não é um teste, né, para poder dizer que ele ganhou o prêmio. Gente, deixa eu falar aqui sobre isso, que a gente ouve canções que temos que tomar muito cuidado com determinadas canções que a gente ouve, que em vez delas de estar nos dirigindo a Deus, está nos dirigindo a pensar alguma coisa contra o nosso próximo, dizer assim, eu vou passar pelo teste, vou vencer, vou mostrar para vocês quem eu sou. Não. E alguma coisa, ela tende sempre, por mais que nós não percebemos isso, mas ela sempre está nos conduzindo a isso, se nós não tomarmos cuidado e vigiarmos, né? Por isso que a minha palavra aqui é toma cuidado, né? Que Deus está provando algumas coisas, Deus está levando você a uma motivação e não muitas vezes há um teste de prêmio, para ganhar um prêmio que eu vou vencer isso.
Pessoas acham que vão passar por provações e o galardão já está feitinho, já prontinho para poder ele lá. Então, o cuidado que tem que tomar sobre isso aí, tá bom? É um conselho de amigo, um conselho de alguém que está estudando muitos anos sobre esse assunto, sobre o sofrimento, entendeu? E temos isso na nossa vida cotidiana, né? A gente que ensina, a gente que prega, a gente tem que passar por tudo, né? Por tudo. A pregação vai ficar mais autêntica, vai ficar mais real. Vamos lá. No ponto número 2. Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. O ponto está aqui no 7 a 17, né? A segunda parte da resposta de Jó é exatamente dirigida a Deus, mesmo que na presença dos amigos. Não é provável que ele tenha reservado tais palavras para serem ditas quando estivesse a sós com Deus, pois seus amigos irão retrucar acerca dos pontos que ele levantados nessas palavras. Dentre as questões mais duras dirigidas a Deus, Jó fala pela primeira vez a respeito da sua família, que foi destruída em um único dia. O tom de confissão de Jó, amargurado de Jó, não é de uma pessoa que já aceitou o que aconteceu, mas de alguém que alguém que está ainda amargurado com o ocorrido. Vamos ler aqui, verso 7 e o verso 8 do capítulo 16. Observe aqui as palavras de Jó. Na verdade, esgotaste as minhas forças. Tu, ó Deus, destruíste a minha família. Testemunha disto é que me deixaram enrugado. A minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Está visível, ele está falando aqui. Ele está deixando bem claro que está visível a sua situação que está vivendo. Vamos aqui entrar nesses méritos de super crentes, né? Os grandes crentes, né? Que fala que não, você tem que crer, parar de falar coisa. Não, abra o teu coração para Deus. Nós temos muitas coisas para poder falar com Deus, questionar com Deus. Deus não vai levar isso em conta. Não vai levar você, não vai fazer que você perca a sua intimidade com Ele, a sua salvação. Ao contrário, tudo que nós passamos, nós temos, Deus nos dá o direito, né, pelo que nós entendemos na Escritura, de falarmos com Ele abertamente. É o que Jó está falando aqui, né? Jó está aqui demonstrando, olha para mim, Deus, como estou tudo enrugado. Aqui a questão enrugada quer dizer, eu estou massacrado. A minha aparência, eu estou mostrando que eu estou muito abatido. A minha magreza prova a minha decadência física. Isso está visível cara a cara. Está muito claro isso. Eu queria que o senhor olhasse para mim com um olhar de misericórdia, né? Aqui, vamos falar que esses versos aqui, Jó não só reclama da destruição da sua família, mas comenta aqui também a respeito das condições físicas resultantes do tratamento que ele tem recebido. Ele está aqui, né, não falando sobre sua família, mas está falando dele próprio, da situação que ele está vivendo. É por isso que eu falo, amados, eu sempre gosto de comentar sobre isso. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não levar isso muito a ficar como nós vemos pessoas. Eu já passei por isso, eu sei o que é ser julgado por pessoas, né? E muitos aqui, a gente vê, é que Jó, a situação adversa, na verdade, ensinou algumas coisas boas para Jó. Aí uma das coisas boas é que ele não tem amigo, né? Eu falo isso com muita propriedade, né? No momento mais difícil da minha vida, os meus amigos sumiram. Teve alguns que ficaram, hoje já falam comigo, outros não, né? Ficaram, depois de talvez de anos sem falar comigo, depois eu estou falando também, não tem problema nenhum, a gente fala, a gente dá sequência. E muitas pessoas me deixaram de lado e hoje nem, alguns deles ou muitos deles nem falam mais comigo mais.
Mas isso é bom para a gente entender que eles não eram amigos, né? Tem uma canção, esqueci agora do cantor, inclusive, e que fala sobre isso, que Deus, às vezes, nos leva à situação adversa, não é somente para poder nós sermos provados, não, né? Mas Ele nos leva para entender quem são e quem não são nossos amigos, né? Então, nessa hora eu pude perceber quem são e quem não são. Isso é muito bom, e eu fico feliz por isso. No início é chateado, a gente fica chateado, puxa vida, cadê os amigos? Mas depois ele vai entendendo como o Jó está entendendo aqui. Ele está entendendo justamente que a situação ele está vivendo agora, ele entendeu que é só Deus. Tanto que a partir de agora, a partir do verso 7, ele larga os amigos de lado, eu vou falar com Deus, né? Ficar aí falando com esses caras não, porque esses caras, né, não vão me ajudar. Eu vou falar com alguém que possa me ajudar. Isso traz assim, quando a gente fala com Deus, como no caso de Jó aqui, é como que a gente acendesse um pavio aí da esperança de nós chegarmos lá. Então vamos lá. Nós temos aqui, a partir dos versos 9, né, a descrição de que Jó tem início a sua ira contra Deus. A descrição de que Jó tem início na ira de Deus contra a sua vida. No verso 9 disse, na sua ira ele, né? A lista de elabora a partir dos versos enumera 12 pontos descrevendo a ação de Deus contra Jó. Isto quando fala a ação de Deus, é a permissão de Deus contra Jó. A primeira delas, na sua ira me despedaçou. Número 2, ele tem animosidade contra mim. Contra mim, 3, rangeu os dentes. 4, como meu adversário, aguça os olhos. 5, Deus me entrega ao ímpio. 6, nas mãos dos perversos me faz cair. 7, em paz eu vivia, porém ele me quebrantou. 8, pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. 9, pôs-me por seu alvo. 10, cerca-me as suas flechas e atravessa-me os rins e não me poupa. O meu fel derrama na terra. 11, fere-me com ferimento sobre ferimento. 12, arremete contra mim como um guerreiro. Então vai do verso 9 até o verso 14. Você pode ler isso naquilo que Jó fala que era a ação de Deus contra ele. Em toda a avaliação, Jó observa somente um caso onde alguém que não seja Deus, seja o autor de suas aflições. Então, ele tem ciência de tudo aquilo é permissão de Deus. Quando nós chegamos a esse ponto, deixa eu falar aqui uma coisa muito importante, que nós sempre damos a autoria a Satanás e seus demônios. Gente, vamos parar com isso. Satanás e os demônios não têm autoria nenhuma daquilo que estamos passando no nosso dia a dia, nas nossas diversidades, nas nossas provações. Ele não tem autoria nenhuma. Ele apenas é um agente. Vamos considerar dessa forma. Vamos entender dessa forma. Ele simplesmente é um agente. Nada mais do que isso. Não demos autoria a ele a nada. Ah, mas pastor, por que a coisa errada aconteceu? Porque, na verdade, nós somos julgados segundo as nossas ações, segundo o que nós pensamos e que nós sentimos no nosso coração. Está lá no capítulo 17, no verso 10 de Jeremias. Você pode ler isso com calma. Nós somos agidos nas nossas ações, tudo aquilo que é permitido nós vivermos, está dentro do que nós pensamos, o que está no nosso pensamento, o que está no nosso coração. Não existe nada mais além do que isso. Por isso que parar com essa ideia que tudo são ações de Satanás. Ele é autor disso, tudo isso. Não, ele não é autor de nada. Quem é o autor de tudo somos nós mesmos, nós que demos autoria, e a permissão, quem sabe, podemos usar também esse termo também, para ele agir na nossa vida. Mas a ação de Deus, permissiva de Deus,
Nada mais do que isso. Se Deus não permitir, ele não vai fazer nada, né? Está escrito bem no início, né? O livro de Jó nos ensina isso também. O ponto 3, e aí terminamos. Essa pequena sessão contém um clamor de Jó à terra, pedindo que ela não encubra suas súplicas e sua queixa. Verso 18. Diz o seguinte: Ó terra, não encubra o meu sangue, e não haja lugar que se oculte o meu clamor. Isto é, terra, aonde ele estava aqui mostrando exatamente o seu clamor, levantando a sua voz, para que toda a terra ouvisse isso. É isso que temos que fazer. É levantar nossas vozes, clamar a Deus, proclamar a Deus, de orar a Ele, falar com Ele. E que nada venha ocultar a cada centímetro dessa terra, mas que toda ela venha, né? Não venha dizer e venha ver o seu sofrimento, porque ela é o retrato de uma ação, de uma situação que vai glorificar o nome de Deus. Bom, temos aqui, quando ele fala do sangue, nós lembramos aqui, lembramos de Caim e Abel, né? Que o sangue de Abel falou mais alto. Então é isso, que o sangue das pessoas, elas declaram como está essa terra e faz com que a gente ore por essas pessoas que estão em toda a terra. A terra está proclamando, né? E não está ocultando. Então o que ele pede é que não oculta nem meu sangue, como não ocultou o sangue de Abel quando foi morto pelo seu irmão. A justificativa apresentada por Jó para fundamentar seu clamor à terra é a sua convicção de que há um mediador, mas especificamente seu mediador, o qual ele chama de seu advogado que defende por a sua causa nos céus diante de Deus. Olha que interessante, vamos lá, verso 19. Já agora minha testemunha está no céu, e nas alturas se encontra quem advoga a minha causa. Jó já começa a abrir a mente. Que maravilha, né? Bom, quando as pessoas começam a entender que não estamos sozinhos, por mais que aparenta estarmos sozinhos. Né? Porque os amigos não estavam ajudando ele, mas ele estava ali. Né? Eu sei que alguém está intercedendo por mim, alguém está falando por mim. Né? No verso 19, a gente vai entender isso com mais propriedade. No capítulo 19, perdão. Vamos continuar. Esse mediador, segundo Jó, é quem irá lhe manter o direito do homem contra o próprio Deus e do filho do homem contra o seu próximo. Aí ele fala aqui no verso 21, né? Deixa eu ler aqui. Para que ele venha manter. Não, aí vamos ver o verso 20. Eu falei o verso 20, 19, né? Olha o verso 20. Aí ele fala sobre quem advoga a minha causa. Os meus amigos zombam de mim. Os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Aí verso 21. Para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e o filho do homem contra o seu próximo. Que ele venha a me guiar, me dar direito do que eu possa entender essa causa e me ajudar a resolver esta causa. O que ele parece estar dizendo nesse momento é que ninguém, a não ser o próprio Deus, pode defendê-lo. Por mais adiante irá pedir exatamente isso, né? Verso 3 é que ele fala, no capítulo 17, verso 3, ele fala assim: dai, meu Deus, um penhor, e se meu fiador diante de ti, quem mais haverá que possa se comprometer comigo? Jó estava literalmente aqui, sozinho. Não tinha ninguém para ajudar ele. E ele agora estava clamando por alguém que possa fazer isso. Isso nos dá uma ideia muito importante. É que Jó entendeu que Deus, ele é o único que poderia solucionar esse problema. Ele tinha, o conhecimento dele de Deus era muito grande.
Não era à toa que Deus testemunhou dele lá com Satanás. Meu amigo reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Quando fala de desvia do mal, está desviando também dos seus amigos também, que eram mal também, né? Tá entendendo que maravilha? Jó estava começando a andar segundo o que Deus testemunhou ao teu respeito a Satanás. Em outras palavras, mesmo depois de tudo que ele descreveu a respeito ao trabalho de Deus para com ele, Jó não consegue imaginar outra pessoa que possa efetivamente lhe amparar nessa situação, a não ser o próprio Deus. De qualquer forma, é surpreendente que ele tenha associado os seus sofrimentos com algum tipo de deliberação que aconteceu nos céus. E por essa razão, a solução também deve vir de lá. Tudo, Jó, praticamente sem ele entender, ele estava exatamente dizendo, aqui no verso 21, né? Ele fala, né, que no verso 21, que ele possa ter o direito e tal, e que ele fala que alguma coisa que possa vir do céu, né? Os céus pode estar a minha solução. Alguma coisa aconteceu lá no céu. Veio uma cogitação. E se eles cogitaram, agora eu vou clamar por esse momento. Eu fico maravilhado em saber que agora o livro está andando para nos levar a entender que nós temos aonde clamarmos, aonde nós suplicarmos, aonde nós nos firmarmos o nosso clamor. Por isso, terminamos essa sessão hoje dizendo para você, mesmo que a situação adversa esteja muito crítica, não pare de clamar, não pare de orar, não pare de buscar ao seu Deus. Talvez as pessoas estão te julgando sim, mas elas não sabem, e somente Deus sabe por que você está passando por essa provação. Por isso a palavra hoje continue, se firme, não saia desse propósito. Não saia do propósito que Deus colocou em tuas mãos de clamarmos a Ele. Jó nos ensina aqui justamente isso, a continuarmos, clamarmos e clamarmos. Eu tenho aprendido muita coisa aqui, acredito que você também está aprendendo a partir de hoje também. Deus te abençoe, até a próxima sessão, até a próxima lição, e assim vamos continuar aqui falando sobre esse livro tão importante e essa série que se chama Integridade apesar de tudo.